Graças a Deus. Queridos, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Amém. Tome o seu lugar, o seu assento, por gentileza. Eu já quero convidar vocês para abrir a Bíblia. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Todo mundo encontrou? Amém. Todo mundo sabe, né? Do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que já dormem. Amém. Só até aqui, né? Amém. Queridos, talvez, a palavra mais importante na ceia é discernimento. É discernimento. E não só na ceia do Senhor. A palavra mais importante para qualquer coisa que você for fazer na vida é discernimento. Discernimento. Sobre tudo que você vai fazer na vida, não se trata do que você está vendo, mas do que você está discernindo. A vida não é sobre o que você vê. Enxergar não é ver. Enxergar é discernir. Tem gente que nasceu cego, literalmente cego, ok? Falta-lhe saúde nos olhos. E ele nunca viu o rosto da mãe e nunca viu sequer a si próprio. Nunca se viu. Mas tem um poder de discernimento da vida e dos acontecimentos e eventos da vida muito melhor do que aquele que tem a sua visão em perfeito estado. Existem pessoas que enxergam, eles olham, eles veem as coisas e os fenômenos, tudo o que acontece diante dos seus olhos, mas não interpretam aquilo que estão vendo. De modo que eles são cegos para a vida, porque na vida o importante não é ver, mas discernir. Enxergar não é ver, mas é discernir. Você pode entrar num culto e ouvir e não discernir nada. Alguém que não ouve pode sentar e, portanto, ele não pode até ser que ele não entenda o que está acontecendo no sentido de ler o que está acontecendo ou de ouvir, ok? Mas ao sentir, ele discerne o que sente. Tem gente que sente, mas não discerne nada do que sente, porque discernir não é um processo da carne, não é um processo epidérmico do que você sente, o arrepio, a lágrima, o choro, não. Discernir é um processo do espírito, é algo introspectivo, é trazer para dentro, é processar, é mastigar, é discernir o que você está vendo, sentindo, ouvindo. É um processo de discernimento. O evangelho não é algo que você deva engolir. Sabe por que existem pessoas que vêm na igreja e ouvem ao ponto que chegam a ficar cansadas de tanto que ouvem e aquilo não produz nada na vida delas? Porque tudo que elas ouvem, elas engolem e não mastigam. Evangelho é algo para ser mastigado. Você ouve, você sente o culto e você vai para casa com o culto aqui, ó, pensando no culto. Caso contrário, é possível que você venha 100 vezes na igreja dizendo: Deus fala comigo. Deus fala 100 vezes, você vai para casa dizendo: Deus não falou comigo. Por quê? Porque você quer ouvir, sentir, mas não discernir o que está acontecendo. Deus está movimentando. Deus se movimenta no vento, Deus se movimenta no espaço, Deus se movimenta e às vezes você não percebe, porque perceber Deus é diferente de ver Deus, e tem muita gente que espera ver, mas não discerne aquilo que está sendo percebido por outros. O evangelho é uma questão de discernimento. Até aqui, amém? A ceia do Senhor é uma questão de discernimento. Paulo está falando de um autoexame, do exame da ceia, de um autoexame que você faz de você mesmo.
Paulo está falando de um processo de discernimento, porque somente no processo de discernir é que nós somos abençoados. Veja, é perigoso você se aproximar das coisas de Deus sem discernir aquilo que é de Deus, porque Jesus disse o seguinte para os discípulos: não lance pérolas aos porcos. Por quê? Porque o porco não faz diferença entre lama e coisa preciosa. Tem gente que é capaz de ouvir uma boa palavra de Deus aqui agora, e 15 minutos depois ele chega em casa, um vídeo que ele recebe, ou um vídeo que o algoritmo manda para ele, e ele assiste, pode contrariar tudo aquilo que ele ouviu aqui. Quando chegar lá, ele vai comer aquilo, vai continuar com aquilo que ele comeu aqui também, e não vai fazer diferença dos dois. E aquilo pode ser ruim, mas ele não vai fazer diferença. Se nós não discernirmos aquilo que é de Deus, nós não sabemos amar a verdade e odiar a mentira. Se nós não discernirmos aquilo que é de Deus, tudo que todos mandam, nós pegamos, abraçamos, porque não sabemos discernir. Paulo está escrevendo uma igreja que não sabe discernir. E por que eles não sabem discernir? Porque Paulo diz que eles são carnais, eles são crianças. Capítulo 3, Paulo diz: olha, com leite vos criei, e não com maná, com manjar. Não porque não houvesse um banquete de Deus. Mas vocês não podem sentar nesse banquete porque ainda sois carnais. A palavra carnais ali no grego é sárquicos. Sárquicos, bebê, criança, que está amamentando, né? Você sabe que o leite materno é um dos melhores alimentos, se não o melhor alimento que você vai provar ao longo da sua vida. Mas se você pegar um camarada 30 anos alimentando ele só com leite materno, o que vai acontecer? Vai definhar, porque chega um momento que o alimento dele tem que trocar, ele tem que evoluir. E Paulo está dizendo: olha, eu quero trocar, eu quero que vocês evoluam em Cristo, mas eu não posso porque ainda vocês são crianças, vocês se recusaram a crescer. E qual é o problema da criança? É que a criança não discerne o dia, a criança não discerne o horário, a criança não interpreta, a criança não discerne nada, ela faz tudo de forma instintiva, ela sente aquilo que ela tem vontade e ela quer. E se você não dá, ela chora. Por quê? Porque ela não respeita tempo, não respeita horário, ela não discerne os tempos, ela não tem discernimento. E Paulo está dizendo que é um perigo quando nós pisamos no terreno espiritual sem discernir, porque se você não sabe pisar no terreno espiritual, você pega aquilo que é precioso e troca por lama, você abandona o que é pérola por lama. E Jesus disse: não dê aos porcos pérola, porque eles vão tratar isso como lama. Então você vai pegar o que é de Deus, vai misturar com o que é o diabo, com aquilo que é da carne. Você não vai fazer diferença de relacionamentos, de pessoas, de ambiente, de momento, de palavra, de evangelho. Você não faz diferença. Tudo que importa é se você se sente bem, se aquilo não confronta, se aquilo é confortável, se aquilo é bom ao paladar. Então, se é bom, você engole, você toma posse, você pega, mas você não mastiga, você não discerne, você não processa. Evangelho é coisa a ser processada. Se você não processa, chega uma hora que você estufa. E quando você vai analisar, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem tudo. Por quê? Porque não há discernimento. O problema com o nosso discernimento é entendimento. Foi lido aqui, vocês lembram o que foi lido aqui? Não, o primeiro texto, Romanos, capítulo 12. Vosso culto racional, entendimento. Quando nós entendemos mal a vontade de Deus, então nós lutamos contra a vontade de Deus. E sabe que é isso que é o negócio. A gente é capaz de estar diante de uma revelação poderosa e pegar essa revelação e usar ela como se fosse tornar aquela revelação maldita sobre a nossa vida. Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante. Jesus chega a Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles respondem: um dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Bajonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra Cristo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligar na terra será ligado no céu, tudo o que desligar na terra será desligado nos céus. Desde então começou a dizer Jesus aos seus discípulos que ninguém a dissesse ser ele Cristo. Disse Jesus aos seus discípulos que convia aí a Jerusalém
Jerusalém, padecer na mão dos anciões, dos escribas, sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, disse: tenha compaixão de ti mesmo, Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Para trás de mim, Satanás, porque tu recebeu uma revelação de Deus e está interpretando, discernindo, compreendendo ela como se você fosse homem, pisando no terreno natural, usando o espiritual para preencher, saciar as suas expectativas carnais. Porque quando Jesus fala: eu sou a pedra e eu vou edificar a minha igreja, o que eles pensam? Profecia de Daniel, uma pedra que vem e derruba a estátua do rei, que representa todos os impérios da época, até mesmo romano, derruba aquela estátua, se transforma em uma poeira, vem o vento, bate, leva aquela poeira, não sobra nem poeira para contar a história. E eles pensaram: Jesus é a pedra que vai derrubar o império romano, vai mandar eles embora, vai colocar um reino dele em Jerusalém, nós vamos reinar e nós seremos poderosos. Jesus olhou e disse: isso aí é projeto humano, vocês estão usando as coisas de Deus para alicerçar, fazer crescer os projetos humanos, discernindo mal, interpretando mal e entendendo mal. E quando você entende mal, você pega algo bom e mistura com lama. Amém ou não amém? Paulo está alertando para o perigo de compreender errado. Gente, o negócio é o seguinte: Deus deu sonho a José, José alcançou o sonho, mas primeiro porque ele entendeu que tipo de sonho era aquele. O mais importante não é o sonho, o mais importante foi José interpretar corretamente. Se te falta uma capacidade de discernimento, então você vai pegar algo bom de Deus e vai aplicar errado. Então Deus vai estar fazendo algo, é possível que você faça algo diferente daquilo. E olha, se você estiver na contramão de Deus, você jamais vai entender o que Deus está fazendo. Aliás, você vai estar na contramão justamente porque não entende, né? E esse é o perigo. Porque a igreja de Coríntios, olha o perigo de não entender. A igreja de Coríntios se reunia para a ceia. Só que você tinha uma divisão de classe social. Rico comia com rico e não comia com pobre. E pobre comia com pobre e não comia com rico. Não, eles são ricos, nós não vamos ficar perto. Porque o pobre tem preconceito de rico e rico tem preconceito de pobre. E Paulo fala: esse negócio aí não pode existir. Mas existia. De modo que no capítulo 10 o Paulo diz o seguinte: quando vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês comem, é a vossa própria ceia. Aí quer ver que perigoso? No próprio capítulo 10 Paulo fala o seguinte: nisso eu não vos louvo, porque quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, não é para o bem que vocês se reúnem, mas para o pior. Quer dizer, vocês vêm para ser abençoados e acabam saindo daqui amaldiçoados. Por quê? Porque vocês não entendem o que é a ceia do Senhor. E aí ele vai ministrar no coração deles o entendimento da ceia do Senhor. E ele fala algumas coisas aqui. E existem várias formas de você aplicar e interpretar isso, né? E eu gostaria de trazer uma aqui. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que... Vocês estão comigo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, vos ensinei. Ele está falando do que ele recebeu de Deus. Paulo, ele está falando que Deus ministrou algo no coração dele. Olha, eu gosto disso aqui. Eu realmente gosto disso aqui. De você entender que Deus está ministrando algo no coração de Paulo. E ele está repassando exatamente o que Deus ministrou no coração dele para aquela igreja. Ok? Então ele está gritando com aquela igreja de dentro do coração de Deus. Deus ministra algo no coração dele e ele vai ministrar de dentro do coração de Deus para aquele povo. Gente, a igreja deveria resgatar. Eu não estou dizendo assim que... Quando eu falo assim, a igreja deveria resgatar, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou falando de forma generalizada. Não, em todo tempo, não existe tempo que não existiu. Você tem aqueles que estão na vontade de Deus e aqueles que não têm. A igreja primitiva, que era o modelo, você tinha aqueles que estavam em alta com Deus em todo o tempo. Então, quando eu estou falando, irmãos, tenho esse entendimento. Amém, irmãos? Amém? Então, assim, nós deveríamos resgatar um sentimento profético. Não de uma perspectiva dos nossos anseios, mas do que o Espírito Santo está querendo fazer? Do que ele está falando? Qual é a vontade de Deus para o nosso tempo? Nós não podemos perder isso. E quando eu digo, eu não estou falando que alguém não tem. Alguém recebe essa palavra. Mas é triste você ver alguém se levantar em profecia e a gente não se enganjar com aquela profecia.
Quando Deus levanta com alguém com profecia, Deus não está exibindo uma vontade. Deus está revelando uma vontade, para a gente se enganjar com aquela vontade. Você não pode ouvir uma profecia no meio da igreja e ir embora esquecendo da profecia. Você tem que dar atenção e se enganjar com aquilo. No Antigo Testamento, 70% das profecias do Antigo Testamento, elas não eram psicografadas, né? Deus tomava o sentido dos profetas, ele escrevia ali o que Deus queria e depois ia lá e profetizava. Tampouco Deus tomava os sentidos do profeta, ele ia na praça e profetizava, não. 70% ou mais das profecias do Antigo Testamento, elas eram experienciadas, vivenciadas. O profeta vivia a profecia e aí depois dele discernir aquilo que ele viveu, ele profetizava. Ok? Você pega, por exemplo, Jeremias. Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu quero que você vá e compra um bordão, um cinto, né? E coloque sobre os teus lombos. Não meta na água. Eu quero que ele seja novo. E coloca sobre as suas vestes. O cinto era algo que você colocava, pegava aqui da cintura, pegava todo o teu tronco aqui, né? E ele representava a tua classe social, de onde você era, etc, etc, né? E aí Deus pega esse cinto, compra e veste ele. E o Jeremias foi e vestiu. Aí Deus disse: agora eu quero que você dê uma voltinha. Vai no shopping, no supermercado, vai na praça, vai na avenida, vai lá, vai dar uma voltinha. E ele vai dar uma voltinha e tal. E aí o pessoal começa a dizer: poxa, Jeremias está elegante. Isso que é profeta, bem vestido, bem aprumado, bem arrumado. Jeremias é o cara, a gente gosta de Jeremias. Aí o Jeremias volta para Deus animado: Senhor, legal, gostei. O povo me aplaude, o povo me ama, gostei. Aí Deus disse: que bacana, Jeremias. Agora eu quero que você pegue esse mesmo bordão, coloca na fenda da rocha e deixe ele lá perto do rio Eufrates. Ele vai perto do rio Eufrates, deixa lá. E depois de muitos dias, Deus diz: volta. E quando ele volta, a Bíblia diz que ele pega o bordão e o bordão está sujo, rasgado, mal cheiroso. E aí Deus olha para ele e diz: coloca esse cinto sobre as tuas vestes e vai no mesmo shopping, no mesmo supermercado, na mesma praça. Vai dar uma voltinha. E o Jeremias vai. E o povo diz: sai de perto de Jeremias, maltrapilho, rasgado, mal cheiroso. Isso aí não é profeta, isso é uma vergonha. Sai de perto de Jeremias. E ele volta para Deus envergonhado: Senhor, tua palavra na minha boca é uma vergonha. O povo me aborrece, o povo me despreza. Aí Deus olhou para Jeremias e disse: está vendo, Jeremias? Para mim Israel é um bordão podre. Está sentindo, Jeremias, o desprezo que eu estou sentindo? Está vendo como eu sinto o povo de Israel? Para mim ele é um bordão podre. Porque assim como um homem se amarra, se apega com um cinto, com um bordão, um cinto, às suas vestes, eu me vesti da nação de Israel. Você é a roupa que Deus veste. Eu me vesti deles. Mas o problema é que eles me traem e me negam, de modo que as outras nações zombam de mim. O que Deus estava fazendo é derramando o coração dele sobre o coração do profeta, alinhando o coração de Deus com o coração do profeta, pegando o profeta e dizendo: deixa o teu coração bater no mesmo compasso com o meu coração e sinta tudo que eu estou sentindo. Aí quando o profeta profetizava, ele profetizava de dentro do coração de Deus com uma boca desse tamanho, porque ele sentia toda a vergonha que Deus estava sentindo. O profeta não tinha uma simpatia com a palavra de Deus, ele tinha uma empatia, uma patologia divina. Era um derramar do coração do pai sobre o coração do profeta. Você pega Oséias, por exemplo, Deus fala: Oséias, meu filho, está na hora de você casar. Oséias olhou e disse: Deus, glória, obrigado, Senhor, porque eu vou casar. Aí Deus diz: irmão, você vai casar com uma mulher especial. Oh, maravilha, Senhor, eu queria casar, ainda vou casar com uma mulher especial, obrigado. Onde ela está, Senhor? Vai naquela praça ali, na esquina tal. Ah, tá, Senhor, virando aquela esquina, vou passar por lá. Não, você não vai passar, você vai lá e vai parar lá. Mas, Senhor, que lá é uma praça onde ficam as meretrizes. Pois é, eu quero que você escolhe uma delas lá e você vai casar com uma delas. O quê? Você vai casar. Tá bom, já que o Senhor está mandando, ele vai, tira ela de lá e casa. Um dia Oséias está lá em casa, preparando a janta. Ela olha para Oséias e diz: nego, oi, estou indo para o trabalho. Quê? Trabalhar, nego. Não, nega, você está casada. Não, eu tenho trabalho, eu tenho que ir para o trabalho. Aí eu disse: mas Deus diz: não, deixa ela ir, deixa ela ir se prostituir. E ela vai. E aí a Bíblia diz que ela gera filhos, dá luz a crianças, e Oséias fica em casa cuidando das crianças, e ela sai para se prostituir. Oséias olha para Deus e fala: mas olha a vida que o Senhor me arrumou. Isso que é uma
vergonha. O Senhor está me fazendo passar vergonha. Aí Deus olha para Osés e diz: Osés, está indignado? Tô. Está se sentindo traído, negado, abandonado? Tô. Agora você está sentindo o que eu estou sentindo. Vai e profetiza para Israel e diz que Israel é uma meretriz. De dia eles me adoram e dizem só o Senhor é Deus. À noite eles vão se deitar com Baal e com outros deuses. Deus derramava sobre o profeta o coração dele e ele sentia o que Deus estava sentindo. Oh, queridos irmãos, a ceia do Senhor é lugar de nós recebermos o sentimento divino sobre o nosso coração. É para nós discernirmos a vontade de Deus, o querer de Deus. É nós estarmos abertos a uma patologia divina, a um derramamento divino, aquilo que o Senhor tem sentido a nosso respeito. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? E como Deus enxerga o nosso tempo? Não é engolir, não é tomar, não é simplesmente engolir o que nós estamos vendo, sentindo e recebendo. Não, é discernir o coração de Deus. Eu recebi do Senhor. A nossa palavra, o nosso louvor, a nossa visão, a nossa cosmovisão, ela deveria estar cheia, impregnada dos sentimentos do coração de Deus para a nossa igreja, para o nosso tempo. É uma tristeza quando você vê pessoas, Deus levantar um profeta no meio da igreja, ou alguém que traz uma palavra de Deus que você sente, olha, essa palavra está falando com a igreja, e as pessoas simplesmente ouvem aquilo dali e dizem, poxa, que bênção que foi, e vão para casa e não se engajam com aquilo dali. Ore ao Senhor. Quando você chegar na sua casa, medite no que você ouviu. Quando você for para a sua semana de trabalho, passe com isso na sua cabeça e deixa isso entrar no teu coração, criar raízes dentro de você. Caso contrário, você ouve como os discípulos de Emaús estão fazendo, Jesus pregar 3 anos e meio, e quando ele ressuscita e está no meio deles, eles não percebem que é Jesus, eles não entendem que é Jesus, e ficam frustrados por aquilo que eles esperavam. Eles esperavam as profecias, a profecia se cumpre, e eles não conseguem se alegrar, porque estão impedido, de uma vez que eles não discerniram aquilo que eles tinham ouvido. Quando vocês chegarem à ceia do Senhor, peçam discernimento. Paulo está falando, eu recebi do Senhor. Ele diz, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice e disse, esse é o meu sangue da nova aliança, que é dado por vós. Toda vez que comerdes do meu pão e beberdes do meu cálice, anunciais a morte do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Então veja, nós temos que discernir, não apenas o que Deus está sentindo, mas o que Cristo fez por nós. Olhar para o passado e discernir o passado, para poder ter uma perspectiva real do presente. Uma das coisas mais tristes que acontece comigo, triste que eu digo assim, eu fico preocupado. O pessoal me convida muito e, José, vem cá pregar, é congresso de avivamento. Quando fala que é avivamento, eu digo, ai Deus. Eu já fico ruim, por quê? Porque nós temos um entendimento tão, sabe, como se Deus estivesse devendo poder para nós. Cara, Deus não está te devendo poder nenhum, meu. Deus não está escondendo, escamoteando, escondendo coisas de você. Tudo que você tem para saber de Deus e tudo que você precisa para ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, você já tem, palavra de Deus e Espírito Santo. Me perdoa, querido, mas não existe um poder extra de Deus para você. Está tudo aí, cara. E a gente olha para avivamento como um poder para o futuro. E avivamento não é poder para o futuro. Avivamento é regresso ao passado. Há uma consciência que nós abandonamos e deixamos lá atrás. Porque olha, não é Deus que está nos devendo alguma coisa para o futuro. Não, lembra quando você aceitou Jesus, o teu coração pegando fogo, ardendo, você querendo as coisas de Deus? Pois é, aquele mesmo poder continua lá, esperando você voltar àquela consciência, para voltar a arder no teu coração. Deus não está te devendo um poder como quem diz, olha, eu escamoteei um poder de você, e eu vou dar um avivamento para você voltar. Não, avivamento é regresso, não é avanço. É regresso.
Uma das coisas interessantes que nós temos é imaginar sempre que o nosso tempo é o pior tempo. A gente sempre tem esse entendimento, né? O meu tempo é o pior tempo. Meu Deus, nunca houve uma geração, nunca vi tanto pecado, eu nunca vi tanto... Irmão, dá uma olhadinha no que era a televisão nos anos 90 e você vai ficar apavorado. Muito pior do que é hoje. É muito pior. Quando nós era criança, nunca me esqueço, nós era criança, tinha o presbítero irmão Carlos Bernardes. Aquele homem era brabo, irmão. Ele era italiano, quando ele ficava brabo, ele falava italiano. Tão brabo que ficava. Carlos Bernardes. E naquele tempo podia, né? Ele pegava a gente pela orelha assim. Levantava a gente. Essas crianças estão tudo encapetadas. Ele falava. Brabo. E nós tudo criança. E tinha uma banda que fazia sucesso. E era banda para criança. E que banda que era? Mamonas Assassinas. Irmão, tu imaginar que Mamonas Assassinas era banda de criança. O show deles era cheio de criança. Era uma loucura. E nós tudo criancinha, né, e tal, e todo mundo cantando. Nós estava lá atrás da igreja, lá criancinha, nós tudo cantando. Irmão, aquele homem viu a gente cantar, mas meu Deus do céu, irmão. Pensa, ele levou a gente para dentro da igreja, colocou de joelho tudo lá, e disse, vamos orar porque nós cantamos tudo encapetado e tal, aquela coisa assim. Então, quando eu olho o passado, eu vejo que no passado era tão pior ou igual como é hoje. E lá atrás, há 20 anos atrás, o pessoal também dizia, nunca houve um tempo tão ruim quanto esse. E 40 anos atrás, nunca houve um tempo tão ruim quanto esse. O Paulo falou que nunca houve um tempo tão ruim quanto o tempo dele. Sempre o tempo é ruim. Ok, não? É sempre ruim, porque o pecado está aí. Então hoje a gente olha e fala, meu Deus, a igreja precisa de avivamento. E precisa estar, ok. Mas não para avançar, mas para retornar. E sabe, gente, mesmo a igreja primitiva clamava por avivamento. Você pega, por exemplo, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu. Ok, coração quente, todo mundo vende o que tem, aquela maravilha, aquele fogo, aquela presença, o coração quente. Você vai em Atos 19, do 2 para o 19, Paulo vai a uma comunidade de irmãos crentes, Apolo passou por lá e pregou, e Paulo vai na sequência, olha para eles e fala, irmãos, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram, o que é Espírito Santo? A gente nem sabe o que é Espírito Santo. Ó, tu vê, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja modelo. Você vai à igreja de Coríntios, você tem uma divisão de classe. Rico não come com pobre. Você vai à igreja de Éfeso, você tem um problema étnico, racial. O Paulo diz que Cristo rompeu isso aí, que não podia ter esse problema dentro da igreja. Você vai à igreja de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo diz, me espanta o quanto vocês se afastaram do evangelho para a graça, está escrito, para um outro evangelho. O mesmo Paulo que mais à frente, na própria igreja de Gálatas, vai dizer o seguinte, se um anjo de luz aparecer pregando outro evangelho, não receba que é maldito. E a igreja de Gálatas estava vendo um evangelho, um outro evangelho, portanto o evangelho maldito. Você vai a 7 igrejas da Ásia Popular, da Ásia Menor, e qual delas Jesus não tem uma palavra de condenação? A uma delas Jesus falou o seguinte, eu estou quase te vomitando. Quem vomita está o quê? Está doente. Jesus, vocês estão me deixando doente. Uma igreja que deixa Deus doente. Está quase vomitando. Então veja, até a igreja primitiva que recebe aquele avalanche de poder, até eles estão clamando por avivamento. E quando eles clamam por avivamento, o que que Deus fala para eles? O que que Jesus fala? Lembra onde caísse? Volta a praticar as primeiras obras. Se vocês querem um avivamento para ir, eu digo para vocês, voltem à consciência que vocês perderam no passado, porque tudo que vocês precisam para ser tudo aquilo que Deus quer que vocês sejam, Deus já deu para vocês, mas vocês abandonaram alguma simplicidade, abandonaram alguma coisa lá no passado, se apaixonaram por alguma coisa nova, correram atrás daquilo e Deus não estava naquilo, e essa ausência que vocês têm de coração quente, não é privação do Espírito Santo, é vocês que abandonaram alguma consciência do Pai. Oh, a minha oração aqui nessa noite, Deus, nos faça voltar para um coração que queima, apaixonado pela tua presença e pela simplicidade do teu evangelho. Volta, só volta. Lembrem e use o discernimento para lembrar, mas não apenas do futuro. Discernam também, aliás, o passado, mas discernam também o futuro. Porque quando vocês comem e bebem, vocês não apenas lembram, mas também anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É uma questão de futuro. É também uma consciência de si mesmo, é discernir a si mesmo. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma o pão e beba o cálice do Senhor. Olha que interessante, discerna o homem a si mesmo, olha que linda. Deus está dizendo, cara, coloca um espelho diante de você e olhe para você. E discerna você mesmo. Mergulhe em você. E veja você.
Só não minta para você. Seja sincero com você. Porque o homem pode mentir para o mundo inteiro. Mas se ele mente para si mesmo, ele se perde de mal a pior. Não, irmão José, olha. Ai, um dia eu fui pregar em Camboriú, uma irmã pediu a oportunidade e falou assim: irmãos, Deus sabe que eu não sou invejosa. Mas o diabo lançou uma seta de inveja hoje e eu invejei. Eu ali olhei e disse: a irmã pode não saber, mas a irmã é uma baita de uma invejosa. Óbvio. Irmão, o diabo nunca vai tentar você naquilo que não é da sua natureza. O diabo ofereceu poder para Jesus porque Jesus abriu mão do poder. Ele conhecia poder. Então ele tenta Jesus através do quê? Do poder. Do poder. Porque ele conhecia poder. É da natureza dele, poder. Ele abriu mão disso e tomou natureza de servo. Obediente ao Pai até morte de cruz. O que o diabo queria? Rompe com isso e mostre como tu é poderoso. Ele tenta Jesus na sua natureza. A Bíblia diz que quando Jesus sentiu fome, ele veio. O diabo é um surfista. O surfista não tem o poder de fazer onda no mar. Mas quando o mar dá onda, ele surfa. O diabo não tem poder de fazer você pecar. Mas quando você levanta a onda... Então, seja sincero com você mesmo. Não, olha, é que eu não aguentei. Não aguentei, aí eu fui. Claro que eu não aguentou, porque eu não quis, uai. Você nasceu de novo, cara. Você é do Espírito Santo. Você tem uma nova natureza. Se você vai, irmão, se um budista, tem budista, eu fico apaixonado. Tem budista que faz pacto de silêncio. Se tem uma coisa que é difícil é segurar a língua. É ou não é, irmão? É. O Pedro diz que nós não devemos ter no nosso meio fofoca e nem contenda. Mas faz um censo em toda a igreja Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina, você vai ver que toda a igreja tem fofoca. Por quê? Porque segurar a língua não é coisa fácil. Coça, né? A gente às vezes tem que até orar, né? Oh Deus, me livra do fofoqueiro, porque se ele chegar perto vai pegar fogo nesse negócio. É ou não é? É. Então assim, ó, não minta para você mesmo. Não diga, irmão José, mas eu sou igual Paulo. Paulo diz que, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero quando eu vim já pratiquei. Logo, se eu não quero fazer, mas acabo fazendo, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, que acaba fazendo, não. Cara, isso aí ele está falando antes de Cristo. Quando Cristo entra na vida dele, ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, seu Filho. Você pode, se eu não falo, porque não quer. Então seja sincero, examine-se a si mesmo. E para encerrar, e assim, coma e beba do pão e do cálice do Senhor. Deus não está dizendo assim, examine-se e vai para longe. Não, cara. Examine-se e vem para perto. Ai. Quando Jesus fez ali a pesca maravilhosa, e o Pedro pescou uma noite inteira, tentou, né? Não apanhou nada. E aí Jesus vem e diz, lança a rede, ele lança e enche de peixe. Aí a Bíblia diz que ele vem para Jesus e diz, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Ele examinou e viu, quem tu és e quem eu sou, eu não sou digno de ti. E Jesus olha e diz, realmente, eu sou muito mais santo do que você. Agora, se você é pecador e eu sou santo, então não vai para longe, vem para perto. Mas primeiro deixa eu ajeitar a minha vida para poder te seguir. Jesus fala, não, sou eu que vou ajeitar a tua vida. Primeiro tu me segue e eu ajeito a tua vida. Porque não é a santidade que gera intimidade, é a intimidade que gera a santidade. Somente na intimidade com Jesus é que você vai sendo santificado. Ninguém é santificado longe da intimidade. Então ele não está dizendo, vai para longe porque tu não é santo. Não, ele está dizendo, vem para perto, porque no ato de estar perto, eu santifico você. Vem para a mesa. Não é para você examinar e dizer, eu vou para longe porque eu não sou digno. Não, se for analisar por dignidade, ninguém vem. Só vai ficar Jesus na mesa. Quem é digno? Pecado do Antigo Testamento, tudo que faz e deixa de fazer. Pecado com Jesus. Não é apenas o que faz ou deixa de fazer. Pecado é a intenção que você carrega no coração. Pode não fazer, mas se você desejar no coração, já é. Nunca matei, diz ele. Nunca matei, eu não sou como esse bandido, mas odeio o seu irmão. Para Deus, você é um homicida, porque o teu irmão está morto no teu coração. Pecado não é apenas o que você faz, deixa de fazer, ou as intenções do teu coração. Pecado é o que você é, Paulo diz. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo mortal? Se for por dignidade, você não vem. Então, o que se trata a mesa do Senhor? A mesa do Senhor é um banquete de graça, onde nós nos examinamos, percebemos a nossa miséria e reconhecemos que somente na dignidade de Cristo nós podemos nos aproximar e louvar a Deus com um coração cheio de gratidão. A mesa do Senhor não se contabiliza crédito e nem débito, mas o amor do Pai.
O filho pródigo vai embora e quando volta diz: pai, estou cheio de débito. E o pai diz: não, meu filho, não é o teu débito que vai impedir você de entrar em casa. Entra e vem para a mesa porque tem um banquete para você. O filho mais velho vem e diz: pai, eu estou cheio de crédito e o senhor nunca fez isso por mim. E o pai olha e diz: não, meu filho, não é o débito do teu irmão e nem o teu crédito. E o que é que me traz para a mesa? O meu amor e a minha graça por você. Vem para a mesa não pelo crédito e nem pelo débito. Venha pelo amor e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Vamos orar, queridos irmãos, amém? Você pode aplaudir Jesus porque Ele é bom? A tua retidão, a tua bondade, o teu caráter. E nós te louvamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos e te adoramos. Para glória, louvor e honra do teu nome. Deus abençoe a tua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.